A gente está muito feliz de receber todas as escolas aqui hoje para um momento muito especial. Já desejei aí boa noite, boa tarde, enfim, para todos os presentes. Quero que vocês sejam realmente bem-vindos a mais uma live, né, da nossa plataforma, a Jornada COC. Eu me chamo Rangel e eu estou muito animado de estar aqui hoje com vocês para falar sobre um assunto que é muito importante, que é o ensalamento. Todos vocês conhecem esse processo até então, né? Como é que ele funcionava até 2024, e a gente tem algumas novidades. Então, esse é o primeiro passo que vocês precisam dar para começar o ano letivo com a Jornada COC. Tendo acesso a todos os produtos digitais que a gente oferece, e por isso, hoje, vocês vão conhecer a nova experiência de gestão de usuários da plataforma, que com certeza é uma nova experiência muito mais simples de usar. E para falar desse assunto, que é tão relevante para a preparação das escolas para o próximo ano letivo, eu vou contar com a participação especial da Elaine, para contar para vocês todos os detalhes sobre esse recurso. Então, Elaine, se apresenta para a gente aqui, o pessoal que está curioso quer te conhecer. Boa noite, Elaine. Oi, gente, boa noite. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Feliz demais com o engajamento dessa live e com os reencontros que estão acontecendo aqui. Jaime super interagindo com as escolas dele, bom demais. Quero que continue assim até o final, tá? Porque a gente vai passar 1 hora, aqui, no mínimo, aqui juntos, para falar de gestão de usuários. Para os íntimos, acho que todo mundo aqui ensalamento. E aí, gente, eu sei que vocês já estão entrando, já estão acessando a nova experiência da plataforma no Jornada COC. E eu queria que vocês colocassem aqui no chat para a gente o que vocês estão achando. Quem já entrou, quem já deu uma fuçada lá, o que tem de legal, o que mudou, o que vocês estão achando? Estão achando legal? É muito importante esse feedback para a gente, tá? Acho que a gente trabalha muito aqui para construir uma plataforma aderente às necessidades das escolas, e aí é muito importante saber o que vocês estão achando. O feedback de vocês é super importante aqui. Show, Elaine. Vamos movimentar, gente. Vamos colocar lá no chat se você já teve contato com a ferramenta, qual foi a experiência. Opa, tá chegando coisa boa aqui. E é muito importante essa interação para que a gente possa construir essa live bem leve, bem movimentada, gostosa, né? Para que a gente possa, de fato, conhecer essa nova gestão. E só que antes de falar sobre o ensalamento, a gente vai colocar aqui no chat para vocês um formulário, tá? Um formulário de presença. Então, é para que vocês preencham e confirmem a participação nesse momento. Gente, por que é muito importante o preenchimento desse forms, desse formulário, desse linkzinho que a gente vai colocar aqui no chat? Para que a gente possa acompanhar quais escolas estão com a gente nesse momento. São atuações que a gente vai poder fazer no futuro, quando a gente tiver a confirmação de quem está presente, tá? Enquanto isso, a Júlia já colocou o link, mas a gente tem alguns contatos aqui. Elaine, tu queres ler, acompanhar ali? Nós temos a Rosana, que já fez acesso. Legal, eu vi até que já tem uma dúvida em relação ao acesso. Eu perdi aqui o nome da pessoa que Graziela? A Graziela, isso mesmo. Ao acessar o portal COC atual, vocês deveriam receber uma página de experimentação ali para vocês conhecerem a nova experiência da plataforma. E dentro do portal COC também tem um lugar no final da página, lá no rodapé mesmo, que tem um link. Se você clicar, você vai ser redirecionado para o Jornada COC, que é a nova experiência de plataforma do COC em 2025. Aí, se vocês não conseguirem acessar ou não estiver aparecendo para vocês, vocês podem chamar o consultor de vocês ou entrar em contato com o time de suporte, que a gente resolve essa para vocês, tá?
Boa, maravilha. E olha só, nós temos alguns depoimentos aqui que merecem destaque. Por exemplo, temos muitas novidades, está mais fácil de acessar. Então, a Rosana colocou aqui para a gente o que é muito significativo, porque a gente vai acabar disseminando isso entre as escolas, né? Então, se eu já fiz uso da plataforma e achei facilidade, é porque, com certeza, outras escolas também vão encontrar. Então, obrigado aqui, nossa, show de bola, muita gente dizendo, achei legal, vou destacar as novidades aqui, a Lúcia colocando sobre a inteligência artificial, o IA, enfim, ó, Marili colocando, acreditamos que haverá uma melhor e maior possibilidade digital, parabéns, muito obrigado. Então é isso, gente, vamos colocar bastante informação aqui nesse chat, quero ver ele bem bonito, bem preenchido, e não esqueça, já está disponível o link do Forms, preencha a sua presença, que para a gente é fundamental, para que a gente possa dar continuidade no nosso planejamento de implantação da jornada COC. Então, vamos lá. Para começar a falar sobre ensalamento, né? Vamos começar a falar de ensalamento. Elaine, eu gostaria que você explicasse o que é esse processo de ensalamento, processo para as nossas escolas, enquanto a gente vai recebendo cada vez mais informações aqui no chat. O que é esse processo de ensalamento? Boa, gente, vamos lá. O processo de ensalamento, que a gente também chama de gestão de usuários, ele é onde tudo começa, onde a jornada digital da escola começa. Então, é onde a gente vai fazer a gestão dos usuários da nossa escola. Desde a equipe escolar, então, quando a gente fala de coordenador, professores, até os alunos de fato. E aí, o que é o ensalamento e por que ele é importante, né? Basicamente, o ensalamento, ele vai dizer quem faz parte de cada turma, qual turma um determinado professor dá aula, qual que é a disposição dos alunos entre as turmas da escola. Ele deveria ser, no mundo ideal aqui, um espelho do que acontece no dia a dia da escola. Então, se a escola Coque Beraldo, vamos supor aqui, que eu sei que está aqui, tem o sexto ano A, o sexto ano B e o sexto ano C. Essas 3 turmas deveriam existir lá na plataforma com os seus respectivos alunos e professores dentro dela. É através do ensalamento que a gente faz essa determinação de turmas, alunos, dar acesso para as pessoas. E assim, por que ele é tão importante? Modéstia à parte aqui, falando do time de tecnologia, gestão de usuários acaba sendo o produto, a funcionalidade do Jornada COC que desbloqueia o potencial da tecnologia na escola de vocês. Sem fazer gestão de usuários, sem criar alunos, sem criar o acesso dos professores, vocês não conseguem usar avaliações, não conseguem usar os cadernos, não conseguem acessar a Jornada COC. E a gente sabe que, especialmente para 2025, tem um monte de novidade muito legal. Acho que ninguém vai querer ficar de fora aqui, né? Então, é mais sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que nessa nova experiência a gente faz todo esse processo e garante que todo mundo tenha acesso no próximo ano letivo e a gente consiga desbloquear esse potencial da tecnologia aí dentro das nossas escolas. Fez sentido, Rangel? Nossa, muito, Elaine. Eu ia dizer para ti que isso, ó, eu vou tentar fazer um resumo aqui, deixa eu ver. Então, é uma perda muito grande, né? Mas, Elaine, com a mudança da plataforma, onde a gente consegue encontrar esse recurso, porque já que você disse, olha, sem o ensalamento, sem essa gestão de usuários, não há possibilidade de acessar os recursos digitais, os cadernos, as avaliações. Então, mais ou menos assim, onde é que eu encontro esse recurso? Boa, vamos lá. Agora a gente vai para uma parte mais prática. Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me avisem se vocês estão vendo, tá? Se der errado, me avisem também. Todo mundo vendo, né? E aí, a pergunta do Rangel de onde a gente encontra esse recurso já é a primeira grande mudança. Porque hoje, na experiência que vocês têm de Portal COC, a gente tem 2 experiências. A gente tem o Portal COC, onde a gente encontra o COC digital, onde a gente encontra os recursos disponíveis, e a gente tem o Passaporte, que é um outro local, com um outro login, onde a gente faz o cadastro dos nossos usuários. Na experiência do Jornada COC, a gente encontra esse recurso aqui no menu superior.
Tá vendo que aqui tem um menu chamado Gestão? Quando a gente clica aqui, tem Gestão de Usuários disponível. Clicando em Gestão de Usuários, a gente vai conseguir visualizar todas as funcionalidades de gestão de usuários, né, de ensalamento da nossa escola, e vai conseguir fazer as navegações aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. Tudo bem até aqui, gente? Eu vou seguir aqui para otimizar o nosso tempo, tá? Mas como eu sei que vocês já são escolas super engajadas aqui no Portal COC, já fazem o cadastro de vocês no passaporte, alguns recados importantes para a gente começar a navegação e vocês começarem a anotar aí as dúvidas de vocês para mandar aqui no chat também. Primeira coisa, gestão de usuários, esse botãozinho aqui, ele está disponível só para perfil de coordenador e administrador da escola. É o equivalente a mantenedor que tinha lá no passaporte, e perfis que têm acesso não só pedagógico, acessos também de gestão. Então, esse é o primeiro ponto. Professor e aluno não visualiza esse botão e não visualiza essas funcionalidades de gestão de usuários, tá? Então, o professor da escola de vocês, ele não vai conseguir visualizar essa telinha aqui que eu estou mostrando se ele não tiver cadastrado também como coordenador ou como qualquer outro perfil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que vocês devem estar se perguntando aí na cabeça de vocês. Eu vou ter que cadastrar tudo de novo? Todos os meus alunos que estavam lá no passaporte, eu vou precisar cadastrar tudo? Não. Todos os usuários que estavam no passaporte, as turmas, os professores, todos os perfis, eles foram migrados de forma automática para o Jornada COC. No caso de vocês, eu imagino que a grande maioria já tenha a base de dados toda cadastrada e vocês vão precisar fazer para o próximo ano letivo é a preparação do próximo ano letivo. Então, colocar quem foi aprovado, colocar quem saiu da escola, colocar quem foi reprovado, fazer a progressão desses estudantes aqui. E aí, eu queria começar esse processo pela parte de turmas. Porque lembra que eu falei que o produto gestão de usuários, aqui toda essa jornada de ensalamento, o grande objetivo dela é fazer a alocação dos usuários nas turmas? Então, eu não posso ter um aluno sem turma dentro do Jornada COC, porque ele precisa estar em uma turma para ele visualizar os materiais daquela turma, as avaliações daquela turma e assim por diante. Ou seja, eu não vou conseguir progredir estudante, eu não vou conseguir cadastrar usuário, eu não vou conseguir fazer nada se eu não tiver turmas criadas. Isso é muito importante e vocês precisam manter essa informação na cabeça de vocês, tá? Então, sentei, vou começar a fazer a gestão dos usuários da minha escola. Primeira coisa, fazer a criação das minhas turmas. Tem algumas formas de fazer isso, tá? E quando vocês abrirem o portal de vocês, o Jornada COC, e entrarem nesse lugar que eu tô aqui, provavelmente vai vir vazio, vai vir sem nenhuma turma. E aí vocês já vão me xingar mentalmente, falando que eu avisei que ia ser tudo migrado, cadê as minhas turmas? Mas tem um pulo do gato aqui, que é muito importante que vocês prestem atenção, que é o filtro. Ele vai vir filtrado como 2025, porque é o ano letivo que a gente está se preparando para ir. Para vocês visualizarem as turmas de 2024, vocês precisam ajustar o filtro. E é só um clique. Eu não fiz mais nada. Eu só abri aqui, coloquei 2024, veio automaticamente as turmas de 2024 aqui. E por que isso é importante? Porque na grande maioria das escolas, na realidade das escolas, a gente sabe que as turmas se repetem de um ano para o outro. Então, o 601 lá do Coque Beraldo, ele vai existir sempre. E aí, para o Coque Beraldo não precisar, peguei o Coque Beraldo aqui para Cristo, tá? Depois eu mudo. Se o Coque Beraldo, para o Coque Beraldo não precisar todo ano ir lá, cadastrar o 601 toda a vida, ele vai pegar e vai clonar essa turma. E aí é um processo muito mais simples, que basicamente vai replicar a estrutura de turma de um ano para o outro ano. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz esse processo, tá? Nesse caso aqui é uma escola de teste. Eu tenho 36 turmas no total, tá vendo aqui? Ele está mostrando um de 10, mas eu tenho 36.
Se eu quiser clonar as 36, eu vou dar mais um pulo do gato para vocês, tá? Eu vou aqui embaixo e aumento a seleção. Então, eu vou colocar 50 de uma vez. Vai aparecer as 36. Aí, eu vou nesse botãozinho aqui e vou selecionar todos, porque eu quero clonar tudo. A 601, a 701, a turma 5, a turma 4, todas essas que estão aparecendo aqui, elas vão continuar existindo ano que vem. Aí, eu vou selecionar todas, que já fiz, vai ficar tudo verdinho, desse jeitinho aqui, e eu vou clicar em clonar turmas. Aí vai me dizer que eu estou clonando 36 turmas e que as turmas escolhidas serão clonadas para o próximo ano letivo. É isso que a gente quer, clonar todo mundo para 2025. Junto com os educadores. Então, aqui tem uma informação importante. Os professores, eles vão junto com a turma. Eu não vou precisar todo ano colocar o professor na turma, o professor na turma, o professor na turma. Quando eu clono, vai a estrutura inteira de turma mais a estrutura de professores que tinha dentro dessas turmas. Mas os estudantes, eles devem ser progredidos depois, que é o fluxo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Quando eu confirmar a clonagem, ele vai me dar essa mensagenzinha de sucesso aqui e vai perguntar se agora que eu já clonei as minhas turmas, afinal, antes eu não tinha turma no ano letivo de 2025, agora eu tenho, porque eu clonei, se eu já quero progredir meus estudantes. Se eu já quiser, eu clico aqui e sigo o fluxo. Mas eu quero mostrar para vocês outra forma de criar turma. Porque o Coque Beraldo, que é o nosso exemplo da vez aqui, ele expandiu. Ano passado, ele só tinha a 601, a 602 e a 603, mas esse ano ele vai estar 604 também, porque conseguiu matricular vários alunos novos para o sexto ano, e ele vai criar uma turma só. Ela é uma turma nova, não existia ano passado, então não vai estar naquela lista. Como que eu faço, então? Eu venho nesse botãozinho aqui de criar turma, e eu vou preencher os campos. Basicamente, eu vou escolher o tipo de turma, que nesse caso é regular, vou colocar o nome da turma, que nesse caso vai ser a 604. O ano letivo é o 2025, que é do que a gente está falando, próximo ano. A série, a gente deu o exemplo do sexto ano, então ele vai ser um sexto ano. E o turno eu posso escolher, se é manhã, tarde, integral, noite, enfim. Eu vou dar o exemplo aqui da manhã. E vou salvar. A mesma coisa vai acontecer. Vai vir a mensagenzinha de sucesso e vai abrir a turma. Aqui eu poderia fazer o processo de incluir estudante e incluir professor dentro dessa turma. Eu não vou fazer isso agora, porque o foco do nosso webinar aqui é a progressão de estudante, então, preparar vocês para preparar as turmas e alunos do ano letivo seguinte, mas a gente já poderia fazer esse fluxo aqui dentro dessa tela. Mas, Elaine, tem uma questão aí que você não comentou, que é, a minha escola expandiu, e agora eu tenho uma nova unidade, que não tem ninguém cadastrado, não tem turma, não tem aluno, não tem nada. O que eu faço? Eu vou ter que cadastrar tudo uma por uma? Vão ser 30 turmas? Não. Dá para fazer esse cadastro de forma massiva. E aí, como que a gente vai fazer? Clicar nesse botãozinho aqui, que é importar por planilha. E aí, aqui, vão ter todas as regras que vocês precisam saber para fazer uma importação de sucesso. Basicamente, está dizendo que a importação em massa através de planilha está disponível para turmas regulares, que é esse tipo de turma que a gente está falando aqui, o sexto ano, por exemplo, o sétimo ano, enfim. O passo a passo é baixar uma planilha modelo nesse botãozinho aqui, então vou fazer o download dessa planilha, salvar a planilha e importar no campo a seguir para cadastrar as turmas. Então, eu vou baixar a planilha, abrir a planilha, preencher a planilha de acordo com as regras estabelecidas e fazer a importação dessa planilha para as minhas turmas serem cadastradas de forma massiva. Deixa eu tentar, acho que eu vou ter que descompartilhar minha tela e compartilhar de novo para vocês verem a planilha. Acho que vai ser importante aqui para esse momento. Já estão vendo de novo, né? Sim, Elaine. Boa. Só deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a carinha da planilha de turmas. E nela vai vir com a aba Regras aberta. Então, a gente vai ler todas as regras e é muito importante ler as regras para a gente preencher de forma correta e evitar o retrabalho.
Porque se eu subir uma planilha com erro, eu vou ter que ajustar os erros e subir a planilha de novo. Então, a gente pega, lê as regras da planilha e preenche corretamente. Aqui em turmas, o tipo de turma é o único possível, regular. Eu preciso, obrigatoriamente, ficar fazendo esse clique nessa caixa de seleção? Sim e não, tá? Sim, porque eu não posso digitar. Eu não posso escrever aqui qualquer coisa. Regular. Isso aqui não vai dar certo. Quando a gente importar a planilha, isso vai dar erro. Mas não, porque eu vou contar mais um pulo do gato para vocês. Vocês anotem, tá? Porque isso é valioso. Ao invés de ficar aqui dando 3 cliques para conseguir colocar regular, eu posso copiar e colar. Isso funciona. Então, para eu não precisar ficar fazendo clique, 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 eu posso copiar e colar. O mesmo para todos os campos, tá? Eu vou preencher um aqui só para mostrar as regras da planilha, tá? Mas, basicamente, o tipo de turma, selecionar na caixa de seleção ou selecionar o primeiro e copiar e colar os outros. Nome da turma, eu posso colocar o que eu quiser aqui, então eu posso colocar 601, 601A, sexto ano B, o que eu quiser. Série, mais um campo que eu preciso selecionar. Esse aqui eu posso digitar, tá? Eu posso digitar o que eu quiser. Série, eu preciso selecionar. Então, eu vou pegar aqui qual é a série dessa turma que eu estou cadastrando. Se tem 3 sexto ano, eu posso copiar e colar. Mas se vai mudar para o sétimo, eu preciso, obrigatoriamente, selecionar aqui o primeiro e copiar e colar nos outros. Se eu digitar exatamente como é, será que o sistema não aceita? Não aceita, tá, gente? Não precisem fazer esse teste, porque eu já estou falando para vocês que digitar e subir a planilha não funciona. Então, ou selecionar ou copiar e colar. Turno, mesma coisa. Vou selecionar o turno, que vai ser manhã. Status, mesma coisa. Nesse caso aqui, tem 2 tipos de status, habilitado e desabilitado. O habilitado é para a gente criar uma turma ativa. Então, eu quero criar essa turma, ela vai estar ativa em 2025 e eu já quero usar ela, já quero colocar aluno, já quero fazer tudo nela. E o desabilitado é para uma turma inativa. É muito pouco usado, são para casos de uso muito específicos, então só estou dando esse aviso para vocês não ficarem se perguntando, mas por que desabilitado? É porque a turma vai ficar inativa. Você vai ter que ir lá na turma e habilitar ela quando você precisar utilizar ela para alguma coisa. Ano letivo, mesma coisa. O nosso exemplo aqui é 2025. Depois que eu preenchi a planilha conforme o necessário, conforme as regras estavam falando para mim nessa aba aqui, eu salvo a minha planilha e eu vou fazer a importação dela aqui nesse campo. Então, eu clico aqui, vou subir a planilha e ela vai importar. Se ela me der algum erro, vai aparecer assim, ó, para corrigir 4 erros. Aí eu vou baixar a planilha de erros, ver o que deu errado, corrigir o erro e importar de novo. E se der sucesso, vai aparecer tipo assim, ó, cadastrado. E quantas turmas você cadastrou. Essa escola é uma escola de teste, tá? Não se assustem. Não se vocês preencherem direitinho do jeito que eu mostrei aqui, não vai dar erro, vai dar tudo certo. Podem confiar no processo, tá? Então, só recapitulando o que a gente falou até aqui, informação mais importante que vocês não podem sair daqui sem saber. Primeiro de tudo, criar turmas para 2025. Nada vai funcionar se vocês não criarem turmas. Não tem para onde progredir estudante se eu não tenho turma para 2025. Não tem como eu criar um estudante em 2025 se eu não tenho turma para 2025. O mesmo para professor. Primeiro passo, comecei e criei minhas turmas. Estou com a minha estrutura de turmas montada, tá tudo certo. Aí eu começo a progredir, começo a fazer os meus outros processos. Eu não posso criar turma depois, então eu tenho que sentar minha bunda na cadeira, criar todas as turmas, e aí nunca mais eu posso voltar nesse fluxo? Não. Você pode criar turma ao longo do ano inteiro. Então, chegou lá junho, e eu quero criar uma nova turma para o segundo semestre. De boa. Entra ali, cria turma e tudo mais. O que eu quero dizer é, eu só vou conseguir progredir o estudante e colocar ele numa turma se eu tiver essa turma criada. Eu só vou conseguir criar um estudante se eu tiver uma turma criada. Então, isso é extremamente importante, tá?
Antes de a gente passar para a progressão, eu só queria mostrar um detalhe muito importante, e isso é novidade, tá? Para vocês, que são as turmas multisseriadas. Eu falei muito de turma regular, porque é o tipo de turma que vocês vão progredir os estudantes de vocês. Então, do sexto, eles vão passar para o sétimo, se tudo der certo, e a gente gostaria muito que dê, e assim por diante. Mas a gente tem um tipo de turma multisseriada, que ela é composta por alunos do mesmo segmento. E o que isso significa? Ou melhor, para que eu vou usar isso? Quando eu crio uma turma multisseriada, os campos mudam. Notaram que antes aqui eu escolhi a série. Aqui, agora, eu vou escolher o segmento. E quando é que eu vou usar isso daqui? Tem diversas formas e jeitos da gente usar esse tipo de turma aqui, tá? E aí, isso está muito relacionado com a personalização do ensino. Então, vocês, na escola de vocês vão entender as iniciativas que vocês fazem que faz sentido ter uma turma multisseriada. Eu vou dar uns exemplos só para tangibilizar, mas eu tenho certeza que vai caber em algum caso de uso da escola de vocês, tá? Por exemplo, uma gincana. Vai ter uma gincana, e aí eu posso juntar os alunos da gincana, que às vezes não são da mesma turma, dentro de uma turma multisseriada. E aí eu coloco uma gincana para os anos finais. E aí eu coloco um pouco de aluno do sexto ano, um pouco do sétimo, um pouco do oitavo, tudo no mesmo grupo. Eu crio uma turma multisseriada, junto esses alunos. Tá bom, mas para que isso serve? Várias coisas. Eu vou poder disponibilizar uma atividade específica para esses alunos, eu vou poder disponibilizar um material lá nos cadernos para esses alunos, eu vou poder disponibilizar um lembrete na home, eu não sei se vocês já notaram, mas na página inicial tem uma funcionalidade de lembrete. Eu vou poder mandar um lembrete para esses alunos. Então, eu posso, por exemplo, falar assim, pessoal, não esqueçam de trazer o alimento não perecível para a gincana. E aí, todos os alunos que estiverem dentro dessa turma multisseriada vão receber esse lembrete. A gente tem outros casos de uso, por exemplo, turmas de inclusão. Então, a gente pega os alunos de inclusão do sexto ano, coloca numa turma separada, e aí a gente faz um contraturno com eles, a gente aplica uma avaliação diferenciada para eles, a gente disponibiliza um material extra para eles. Acho que tem, assim, infinitas formas de usar turmas multisseriadas aqui, tá? E aí, deixo muito livre para vocês explorarem, fazerem testes, criarem, ver se funciona, trazerem feedbacks para a gente, que isso também vai ser bem importante. Elaine, o pessoal está adorando a novidade aqui, tá? E até fiz uma brincadeira aqui. Gente, para tudo. Ficou muito mais fácil. É nítido. E tem algumas interações no chat aqui, porque isso faz muito sentido para as escolas, essas turmas multisseriadas. Porque são turmas de período integral, por exemplo, né? Então, às vezes, tu tem alunos de diversas séries que estão numa única turma, que fazem diversas atividades. Já tem escola aqui colocando uma turma bilíngue, por exemplo. Até a Rosana colocou, não teremos mais problemas com as provas, está comemorando aqui. Então, é interessante essa tua explicação. A Cristina está dizendo, excelente explicação, tá, Elaine? Parabéns aí, porque conforme você vai expondo aqui, quem é da escola, né, quem está lá na ponta, já vai conseguindo entender qual é o raciocínio e qual a lógica, né, da ferramenta e o que ela vai poder contribuir com a escola, tá? Show de bola mesmo. Opa, Jaime levantou a mão, fica à vontade, querido. Elaine, uma pergunta que as escolas com certeza podem fazer para a gente, tá? Na planilha, Laura, que você falou de escrever na planilha, que escrever não vai adiantar, que tem que selecionar. Quem trabalha com Excel sabe que se você selecionar uma resposta, depois você pega no cantinho dela lá e puxa, ela copia tudo igual. Vai funcionar fazendo isso? Funciona, Jaime, funciona. É o mesmo efeito do Ctrl+C, Ctrl+V ali que eu fiz ao vivo para vocês, tá? Então, arrastar funciona também. O que não pode, digitar. Tá ok, obrigado. Gente, sobre turmas, tá todo mundo ok? Podemos passar para a parte da progressão? Eu solicitei aqui, quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, né, no chat, tá? E aí a gente vai interagindo. Bom, eu acho que pode seguir aí sim, tá, Elaine?
Beleza, gente. Então, vão deixando as dúvidas de vocês no chat e aí a gente responde depois, tá? Só para a gente otimizar o nosso tempo aqui. Eu estava aqui em turmas, mostrando para vocês as formas de criar turma, clonagem, enfim, como esse fluxo todo funcionava. Agora a gente volta nessa setinha aqui e aí a gente vai progredir os nossos estudantes. Aqui a gente está considerando que vocês já têm estudantes cadastrados, a base de vocês já está populada, então os alunos do sexto ano a gente vai botar para o sétimo, ou não vai colocar, tem outros status que eu já vou explorar com vocês agora, mas criei minhas turmas, estou pronto para progredir. Acho que essa é uma mensagem muito importante aqui, tá? Criei turmas, beleza, estou pronto para continuar o meu fluxo. Quando eu for progredir os meus estudantes, vai abrir uma telinha como essa. Nesse caso aqui, os nomes estão meio aleatórios, porque é uma escola de teste, tá? Então, tá turma PV nova, primeiro ano A, turma, sétimo ano A, enfim, tá meio aleatório. Mas na escola de vocês vai aparecer, nessa tela aqui, todas as turmas de 2024, a quantidade de estudantes que tem em cada uma e a série do próximo ano, num sentido lógico, onde todo mundo é aprovado. Então, quando eu falo série do próximo ano, não significa que os 14 aqui vão para a primeira série. Mas a gente considera que a maioria vai ser aprovada, então o próximo ano é a primeira série. E num cenário que essa turma é uma turma do 9º ano, né? Por que aqui não tem turma, então, série do próximo ano? Porque são turmas de pré-universitário ou de terceira série, que não tem um próximo ano, né? O próximo ano deles, se Deus quiser, vão passar no vestibular e vão seguir a vida deles aí em outros caminhos. E aqui também, gente, a quantidade de estudantes é meramente ilustrativa, tá? Da escola de vocês vai estar exatamente a quantidade que tem em cada turma. Mas acho que é importante falar que agora, eu quero progredir essa turma aqui do 9º ano, que chama EdTech Coque. Ela tem 14 estudantes e a próxima série, né, a série do próximo ano, é a primeira série. Eu vou clicar aqui em progredir estudantes e vai abrir essa janelinha aqui. Dentro dessa janelinha, eu tenho algumas opções. Eu posso progredir meus estudantes em alguns caminhos diferentes. Eu posso fazer igual para todos, então eu vou colocar aprovado, vou selecionar a turma de destino, que no caso está turma 101, e vou aplicar para todo mundo. Todo mundo vai ficar aprovado. Meu Deus, Elaine, eu não queria aprovar todo mundo, o que eu faço agora? Não tem problema. Você pode fazer alterações pontuais. Então, eu não salvei nada. Eu só apliquei o aprovado para todo mundo para facilitar o trabalho de vocês. Porque imagina que numa turma de 30 alunos, a gente não gostaria, primeiro, que ninguém saísse da escola e que todo mundo fosse aprovado. Então, num cenário 100% perfeito, todo mundo é aprovado sempre e eu vou fazer a ação massiva e vou precisar fazer poucos ajustes quando é necessário. Nesse caso aqui, eu vou pegar a Esther Antônia e vou reprovar ela, porque ela não atingiu a nota aqui suficiente, ela vai ser reprovada. Quando eu clico em reprovado, a turma de destino da Esther some, porque ela não vai para a turma 101, ela vai ficar no 9º ano. E aí aqui eu tenho duas opções de turmas criadas. Tenho o 9º ano A e o 9º ano EdTech Coque. Eu vou colocar ela no 9º ano EdTech Coque. Nesse caso aqui, gente, um pedido de ajuda aqui. Se vocês conseguirem deixar o microfone mutado, acho que é melhor para a gente conseguir se entender. Eu não sei se a Ju ou a Lu conseguem ajudar a gente com isso. Mas, enfim, seguindo aqui, eu posso colocar, então, que a Esther foi reprovada, e aí eu vou mudar a turma de destino dela para um 9º ano, né, já que ela não vai para a primeira série. Mas eu tenho outros status disponíveis. Então, eu posso colocar, por exemplo, não progredir. Esse caso aqui vai travar a turma de destino, porque eu não quero progredir esse estudante para lugar nenhum. Então, eu vou travar esse campo. E quando que eu vou usar o não progredir? Sabe aquele aluno que está em stand-by, a gente ainda não definiu o futuro dele, atrasou o dia da prova de recuperação, a gente não sabe para onde que ele vai ainda, ou ele ainda não renovou a matrícula, os pais deixaram para o ano que vem, e aí a gente ainda não sabe exatamente para onde que ele vai?
ele pode ficar em stand-by, que é aquele status. Não foi aprovado, não foi reprovado, mas também não saiu da escola. Ele ainda está aqui. Se em algum momento eu precisar reviver ele para colocar ele em algum lugar, ele está aqui na minha listinha. Então, tem esse status aqui de não progredir, e tem também um status saiu da escola. E aí, o que esse status significa? Esse aluno não vai mais estar na escola a partir do ano que vem. E aí, o acesso dele vai ser desabilitado. Isso aqui é muito importante para vocês não precisarem ficar indo lá, aluno por aluno, tirando acesso no próximo ano letivo. Então, quando sai algum aluno de alguma turma, vocês já podem, nessa tela aqui, resolver tudo. Então, eu abri o Coque Beraldo lá, abri o 601 para fazer a progressão. Dos 30 que tinha no 601, 28 passaram e 2 saíram da escola. Já resolve tudo. Já bota que saiu da escola, ano que vem não precisa desabilitar, a vida já vai seguir, tá tudo bem. E os outros 28 que foram aprovados já vão ser aprovados, já vão estar na outra turma do próximo ano letivo e assim por diante. Então, esse aqui são opções muito legais para você explorar. Aqui eu já fiz todas as minhas alterações, então, desses alunos aqui eu quero aprovar quase todo mundo, não vou progredir um, vou reprovar um e um saiu da escola. Beleza. Quando eu clico aqui em continuar, ele me pergunta se é isso mesmo que eu quero fazer. Então, eu posso confirmar. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Porque uma vez que a gente fez isso, desfazer dá mais trabalho, porque eu vou ter que ir lá no acesso do aluno, mudar individualmente um por um. Uma vez que ele está progredido, ele está progredido. Então, é bastante importante que vocês prestem atenção, especialmente nessa telinha aqui de revisão, tá? Se eu precisar voltar, eu volto, e se eu não precisar voltar, eu salvo. Então, aqui eu tenho que 11 estudantes foram progredidos para a turma do 101, um estudante foi reprovado, a gente não vai progredir ele, e um saiu da escola. Vocês devem estar se perguntando assim, tá bom, mas todo mundo foi para a turma 101. E se eu quiser aprovar, mas mudar as turmas? Então, alguns foram para 101, outros foram para 102, eu posso também. Eu não mudo o status, mas eu mudo a turma de destino. Então, eu posso só mudar a turma de destino para outra turma que vocês têm cadastrada na escola. Eu não fui muito feliz no meu exemplo, porque eu não tinha duas para escolher a 102, por exemplo. Então, eu tive que colocar obrigatoriamente todas na 101. Isso também é bem legal para reforçar a importância de ter turma cadastrada. Porque se vocês querem, por acaso, colocar na 102, mas a 102 não existe, cancela a progressão, volto na turma, cadastro a turma, volto para a progressão, e aí eu separo o joio do trigo ali. Coloco quem é 101 na 101, quem é 102 na 102. Fiz isso, revisei, deu tudo certo, é bem isso aqui mesmo que eu quero, perfeito, vou salvar. Tem mais uma confirmação para vocês verem como esse processo é importante e a gente não quer que vocês errem. O objetivo do ensalamento é tirar trabalho da mão de vocês. Quanto mais rápido vocês fizerem esse processo, para a gente é melhor. Então, a gente não quer gerar retrabalho. Às vezes é um clique a mais que tira vocês de ter que fazer um reajuste nas turmas, nos alunos e tal. Então, prestem muita atenção nesse momento, tá? Quando eu confirmo, se eu tiver preenchido tudo certinho, vai aparecer o toast de sucesso aqui e os meus estudantes foram progredidos. Ponto importante aqui. A turma que eu progredi, eu não lembro se vocês lembram qual que é, mas é a 9º ano EdTech Coque. Ela continua na lista com um estudante só, porque eu escolhi não progredir. Então, ficou ali em stand-by, porque quando ele renovar a matrícula, ou quando eu souber se ele foi aprovado, reprovado, qualquer coisa, eu volto nele, progrido ele, e a turma vai sair da lista. Então, é muito natural que se vocês tiverem progredido todo mundo, a turma saia da lista de vocês. E esse é o objetivo mesmo, tá? Porque a turma não estar na lista é menos um job para vocês, é menos um trabalho que vocês vão ter que fazer. É uma linha a menos de trabalho. Essa vocês já fizeram, pode passar para a próxima. Nessa tela aqui, vai aparecer as turmas que precisam de progressão. Então, tudo que tiver aqui está pendente. Eu preciso fazer alguma coisa com esses alunos aqui, porque eles ainda não foram progredidos, eles ainda estão aqui no limbo, né? Eles não foram progredidos, nem aprovados, nem reprovados, nem saíram da escola. Então, acho que isso é bem importante. Eu mostrei como é que faz o massivo, mas eu não quero fazer em massa, eu prefiro olhar nome por nome e fazer individual.
tá tudo bem também. Então, abro ali da mesma forma a turma que eu quero progredir e vou preenchendo de um por um. Turma teste 2, reprovado. Turma primeiro ano A, e assim por diante. Salvo, confiro, confirmo de novo, e vamos embora. Processo feito, linha, a gente tirou mais essa linha da frente, menos uma linha de trabalho para a gente do futuro. Então, acho que o objetivo de vocês aqui deveria ser clonar as turmas, o dever de casa aqui. Comecei a fazer gestão de usuários, clonei minhas turmas, olho para essa tela aqui, eu deveria ter ela zerada até o início de fevereiro, porque aí eu tenho certeza que eu garanti o instalamento dos meus usuários para o ano seguinte. Ficou claro? Deu para entender? Como é que está no chat aí, Rangel? Temos dúvidas? Muito importante, né, Elaine? Dá para notar aqui que é fundamental. E tem um entendimento aqui também interessante, é que tem uma sequência lógica aqui, né? Não tem como eu instalar, por exemplo, o aluno se eu não tiver a turma, se eu não tiver um processo. Aqui é algo bem didático, que é para ficar bem claro para todo mundo, né? E um outro ponto aqui, eu tenho o Edson falou para mim que a explicação está bem intuitiva, tal, mas que ele tinha uma preocupação com a progressão. Edson, tranquilo até aqui, você deseja tirar alguma dúvida? Esse é o momento, tá? Tá, Rangel, obrigado. Eu estou prestando atenção e estou tentando acompanhar aqui na tela do lado aqui para ver se eu consigo fazer. Aqui no nosso colégio a gente vai ter o 5º ano e aqui está dando já a opção de progressão para o 6º ano. Não sei se isso já habilita sozinho, como é que funciona. Aí o status aqui está habilitado. Ele tem, nessa turma aqui, Edson, tem uma turma do 5º ano, né? Uhum. E aí a série do próximo ano está aparecendo como 6º ano? Sim. Ele vai aparecer isso porque num caminho lógico, as pessoas saem do 5º ano e vão para o 6º ano. Mas como a tua escola não tem o 6º ano, é como se o teu 5º ano fosse a 3ª série do ensino médio, né? Os alunos não progridem mais do que aquilo. Então, todo mundo que está no 5º ano não tem necessidade de progressão. O que você pode fazer é fazer uma ação massiva de sair da escola. Porque eu não sei, eles devem, eu não sei se continuam em uma outra escola, como é que para onde que os alunos vão, né? Depois que eles terminam o 5º ano, mas entendo que não seja mais na tua escola. Então, eu boto no status ali, eu boto saiu da escola, então, para toda a turma. Exato. Você pode vir aqui e colocar saiu da escola, aplicar em todos, para todos do 5º ano, considerando que não tem 6º, então eles não vão mais estar contigo no 6º ano. Ótimo. Tá bom? E aí, isso vai ocasionar que os alunos, a partir do ano que vem, em 2025, não vão mais ter acesso. Então, tu não vai mais precisar ir lá no aluno e desabilitar ele, ou excluir ele, ou qualquer coisa assim. Você só vai, desabilitar eles de forma massiva no tempo certo, né? Que é em 2025. Show de bola. Mais alguém tem alguma dúvida sobre esse processo? A Gemily está de mão levantada. Eu não sei se ela quer falar ou se foi por engano. Baixou. Ok. Podem ficar à vontade, abrir o microfone, tá, gente? Pode colocar aqui no chat, esse é o momento. A Elaine está aqui nos dando esse apoio, tirando todas as dúvidas. Fique à vontade. Eu tenho uma perguntinha. Pode falar, Jaime. No passaporte antigo, só quem acessava o passaporte era o usuário admin ou mantenedor. Mantenedor, aqui no Jornada, tem acesso normal. Aquele usuário admin que cuidava do passaporte, aqui no Jornada vai ter acesso também? Essa é uma ótima pergunta, Jorge. Vou aproveitar o ensejo e esclarecer essa que deve ser uma dúvida de muitos, tá? Tem acesso ao Jornada COC todos os usuários que acessavam o portal COC. Então, se aquele login e senha acessava o portal COC, ele foi transferido para o Jornada COC. Isso é uma máxima. Assim. Todo mundo que tem acesso ao portal COC terá acesso ao Jornada COC sem necessidade de nenhuma ação adicional. Aqueles usuários que acessavam exclusivamente o passaporte, então aquele login e senha não funcionava no portal COC ou eles não entravam,
esses não vão conseguir acessar o Jornada. Esses precisam ser cadastrados novamente no Jornada COC como um novo usuário, coordenador ou administrador. E aí a escola pode definir o perfil que fizer mais sentido de acordo com o contexto escolar. Ficou claro? Sim, obrigado. Gente, eu queria fazer um comentário que eu fiquei muito feliz com um comentário aqui no chat, acho que foi da Rosana Beraldo, inclusive é o exemplo que eu estou dando, porque essa escola fica muito na minha cabeça. Para as turmas bilíngues, e é isso mesmo, Rosana, vai resolver super o problema das turmas bilíngues de vocês. Vai dar super para separar lá em avaliações o que é turma regular do que é turma bilíngue. Vai ser bem legal essa mudança para vocês. Nani, vou fazer um complemento aqui só com um ponto que surgiu no chat, que a linha ela sai, o ideal é que ela saia do campo de 2024, né? Só para deixar claro para todo mundo, dentro de progressão. Mas ela não vai ser excluída de alguma forma, ela vai para 2025. Então essa é a nossa intenção, tirar todas as linhas de 2024. É isso. Nessa página aqui, não vai aparecer linhas de 2025, tá? Não esperem que vocês vão progredir a turma e ela vai aparecer nessa tela aqui como turma 2025, próximo ano, a próxima série. Não vai acontecer. Essa turma aqui vão aparecer a lista de turmas de 2024 que precisam de progressão de 2025. Mas, Elaine, minha turma de 2024 vai ser apagada quando eu fizer esse processo? Não vai. Ela vai continuar lá naquela telinha que a gente estava lá no começo. Então, se eu filtrar aqui as minhas turmas de 2024, elas vão continuar aqui do mesmo jeito, bonitinhas, nada mudou. Até a nível de histórico. O que a gente vai fazer no processo de progressão é progredir os estudantes. Então, eles não fazem mais parte do sexto ano, eles vão fazer do sétimo, e assim por diante, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. Ju, obrigada por trazer. Edson. Opa, tem mais pergunta? Fique à vontade. Deixa eu te perguntar, essa webinar, ela fica gravada no portal? A gente está gravando esse momento e ela vai ser disponibilizada para todas as escolas, tá? Ótimo. Então, fica tranquilo, vocês vão poder revisitar esse momento aqui quantas vezes forem necessários. Ótimo, obrigada. Acho que o Edson. Edson, você levantou a mão? Deseja interagir aqui? Sim, eu acho que eu vou ser redundante, mas só para ter certeza. Elas vão ficar ainda em 2024, ali como você falou, como registro, mas vão migrar já automaticamente para 25, isso? Para ser a turma seguinte? Pode repetir a tua dúvida, Edson? Você falou que ali o registro de 24 continua, mas a hora que eu habilitar ali progredir estudante, ela já vai para 25, já fica lá automaticamente, já vai para a turma de 25, né? Com a progressão, né? É isso, aham. A linha de 2024 aqui na tela de progressão, ela vai sumir, considerando que você fez as ações necessárias para progredir seus estudantes para 2025. Ou saiu da Quais são as ações necessárias? Clonar a turma, primeiro clonar a turma, né, Elaine? É isso. Depois, ir para os estudantes, porque se não clonar a turma para 2025, não tem onde colocar os alunos de 2024 para 25. Então, o primeiro passo é clonar as turmas. Depois, progredir os estudantes. É isso mesmo. E nessa progressão tem as configurações ali necessárias, né? Se é um aluno que reprovou, se é um aluno que saiu, se é um aluno, né? Dá para fazer de forma massiva. Respondido, Edson? Eu acredito que sim, o Edson deu um positivo lá. Elaine, Franciele tem uma pergunta, levantou a mão também. Opa, por favor, obrigado. Eu gostaria de saber, comentou que quando for progredir a turma, o professor vai junto. E se for ter troca de professor? Perfeito esse ponto, Franciele. Essa ação de forma massiva, ela é para facilitar aqui a vida de vocês, né? Então, a gente clona a turma toda, os professores vinculados vão juntos.
ai, meu professor saiu da escola, ou meu professor não vai dar aula mais para o 6º ano, ele só vai pegar os outros anos. Ou qualquer ação assim, você vai mexer direto no cadastro do professor. Aí eu já vou usar a tua pergunta aqui para a gente entrar em outro tema, tá? Que é... É o próximo passo, né, Elaine? Eu até tinha essa dúvida, que eu acredito que muitas escolas teriam, que é aquela questão, né? E se for necessário adicionar um aluno ou adicionar um professor, com essa nova experiência, isso é possível? É isso, vou começar por aqui, vou começar por equipe escolar, porque aí eu já respondo a Franciele, tá? E aí depois a gente passa também pelo fluxo de aluno para vocês terem um cheiro aí de como que vai ficar e conhecerem esse processo. Só recapitulando, essa é a nossa tela inicial aqui, né? Então, onde a gente vai fazer a navegação. Até agora, a gente fez várias ações em turmas para preparar ali o nosso ambiente e progressão de estudantes. Para a gente cadastrar ou visualizar os professores que estão cadastrados, ou editar o cadastro de um professor, ou um coordenador, ou qualquer pessoa do time da escola, vocês vão clicar aqui em equipe escolar, e aí vai aparecer a lista de professores. Gente, pulo do gato de novo, tá? Muito importante. Todas as telas que vocês clicarem, elas vão vir com filtro de 2025, que é nossa preparação para o próximo ano letivo. Então, tudo que já tiver cadastrado para 2025. Cliquei e não apareceu nada. Não se desespera. Faz o filtro de 2024 e vê o que vai aparecer na lista. Talvez vocês tomem um susto de tipo, meu Deus, não está aparecendo nada, mas eles falaram que todos os meus professores iam migrar de um portal para o outro. Migrou. O que pode acontecer é que talvez eles não estão cadastrados em 2025 e a tela vai estar vazia. Então, façam o filtro aqui de 2024 para vocês visualizarem o que vocês já tinham no passaporte, tá? Mas entrando aqui em 2025, eu clonei a turma. Então, todos aqueles professores já estão em 2025, porque a turma está clonada e os professores estão dentro dela. Eu vou pegar essa Gil professora aqui, ó. E eu vou acessar o cadastro dela. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que a Franciele me pediu. A minha professora não dá mais aula naquela turma. Eu preciso tirar ela de lá. Eu posso fazer duas coisas. A professora não dá mais aula na escola, eu posso excluir o acesso da professora. Então, ela vai ser excluída do sistema. Eu não vou mais vê-la dentro do portal do Jornada COC e ela também não vai mais conseguir acessar. Mas ela continua na escola. Só que ela mudou de turma, ela só não vai mais estar naquela turma. Eu posso fazer um ajuste nos vínculos dela aqui. Então, nesse caso da Gil Teste, eu vi que ela estava em 2024 dando aula no 7º ano e no 9º ano. E em 2025, ela está no 7º ano e no 9º ano. Não à toa, porque eu clonei as turmas. Então, só replicou os vínculos que ela tinha. Ela não está mais dando aula no 7º ano. Eu faço isso aqui, ó. Desvinculo educador da turma. Eu clicando aqui, ele vai aparecer para eu confirmar a ação e ele vai me dar o sucesso de que o professor foi desvinculado da turma. Mas eu quero o processo oposto. Ela dava aula no 7º e no 9º, mas agora ela também vai dar aula no 8º. E aí eu vou contar com a sorte que vai ter uma turma cadastrada no 8º, que está com o nome de 6º, não se assustem, tá? Porque esse aqui é o nome da turma. Então, eu posso dar qualquer nome que eu quero. Como essa é uma escola de teste, a gente pinta e borda dentro desses ambientes, tá? E aí eu vou selecionar a disciplina que a Giovana dá aula. Eu vou colocar nesse caso aqui, biologia. E aí eu faço um vínculo para ela. E aí ele está me dizendo aqui, ó, não se esqueça de salvar alterações. Por quê? Porque eu vinculei, mas eu não salvei. Então, ela está aqui, aparecendo direitinho aqui, mas ela só vai ser vinculada de fato quando eu salvar. Aí eu salvei, vai me dar que as alterações foram salvas com sucesso, e agora a Giovana também dá aula em mais uma turma, que foi a que eu acabei de vincular. Então, o que a gente aprendeu aqui? Como que a gente edita os vínculos de turma de um professor. Então, eu tenho a minha equipe escolar formada já, que foi
clonada, né, junto com as turmas, e aí eu precisei editar por alguma razão. Posso vir aqui, desvincular no que eu achar necessário, ou vincular preenchendo os campos necessários. E aí, onde que eu acho isso? Na listagem de professores. Pego a listagem, clico no professor e assim por diante. Se eu quiser excluir o acesso, eu não preciso entrar no perfil da pessoa, tá? Porque, no caso, eu entrei na Giovana, fui em mais ações e botei em excluir acesso. Mas se eu só quero excluir, não quero fazer mais nada, eu posso vir direto aqui, ó. Pego a Giovana aqui e coloco excluir acesso. Não preciso entrar no cadastro dela. Eu excluindo o acesso, ela perde o acesso à plataforma, à jornada COC, e aí ela não faz mais parte do meu time de professores da escola. Ficou claro esse fluxo, gente? Elaine, um ponto muito importante aqui, né? Não existe mais aquele fato de ter que esperar 24 horas para a integração da plataforma. Isso é tudo de forma instantânea, né? Já executou, o professor já está ou na turma, classificado na turma, ou então já está fora daquela turma, vamos dizer assim, né? Gente, isso aí é mudança de vida para vocês, tá? Tudo de forma instantânea, tá? Eu não preciso esperar mais do que 3 minutos no dia de chuva para que as coisas aconteçam. Sabe aquele dia que a internet não ajuda? Até nesses dias é questão de internet rodar o fluxo que eu pedi. Não tem mais essa de 24 horas ou qualquer coisa que a gente tinha que esperar antes. Então, isso aqui para vocês vai ser mudança de vida. Jaime. Antes a gente chamava isso de sincronização, né? Que fazia o cadastro, pedia 24 horas ou 48 horas, dependendo de quando fazia. E mesmo aos cadernos agora, fez o cadastro, por exemplo, chegou um pai, fez a matrícula do filho no colégio, já vai fazer, o pessoal da secretaria já pode fazer o cadastro, já entrega o login, entrega a senha, e ele já está com acesso, inclusive, aos cadernos, certo? É isso mesmo. Eu vejo aí que não aparece nessa listagem dos professores, mesmo quando você entra no perfil de um professor, não aparece quais são as disciplinas que eles estão ali, porque às vezes um professor dá aula de física na primeira série, mas dá aula de matemática na segunda série, mas dá aula de química no 9º ano. Como que eu consigo ver isso de forma fácil e rápido aí no Jornada? O vínculo de disciplina com os professores, ele vai aparecer dentro das turmas e disciplinas. Então, por exemplo, no caso desse professor aqui, ele é professor da disciplina de ciências. Mas se ele fosse de ciências, de biologia, tudo dentro da mesma série, ele ia aparecer aqui dentro desse campo. Então, ia estar ciências, vírgula, história, vírgula, todas as disciplinas. Se ele estivesse... se ele der disciplinas diferentes em turmas diferentes, então para o 2º ano ele dá ciências, mas para o 3º ano ele dá geografia, vai aparecer em linhas diferentes. Então, 2º ano, ciências, aqui vai estar 3º ano, geografia. E aí já casa muito com a pergunta aqui do Alisson no chat. Os professores polivalentes, ele deve selecionar todas as disciplinas. Para casos de professores polivalentes, a gente tem uma opção de... Ai, não vou ter turma. Deixa eu ver. Aqui. De todas as disciplinas. No caso da educação infantil, todos os professores são todas as disciplinas, né? Deixa eu mudar aqui a... Eu posso selecionar mais de uma, então eu posso fazer essa seleção, e aí eu posso colocar ele em todas, não tem limite, tá? Então, ele vai aparecer do jeitinho que eu comentei aqui. Ciências, vírgula, ciências naturais, vírgula, ciências sociais, vírgula, ensino religioso. Tudo que eu colocar ali para ele vai aparecer ali desse jeito. Se for na mesma turma, né? Se for em turmas diferentes, ele vai aparecer em linhas diferentes. Gente, ficou claro? Eu vou evoluir aqui para a gente otimizar o nosso tempo, porque a gente ainda tem fluxos importantes para passar, tá? Para a gente conseguir mostrar tudo aqui para vocês. Elaine, pode seguir, tá, querida? O chat tá legal aqui, a Júlia tá ajudando a gente também, caso surja alguma pergunta, e pode seguir aí. Perfeito. Aí, gente, a gente viu aqui o fluxo de edição de professor, né? Então, quero mudar
a turma, a disciplina, quero desvincular o professor de alguma turma, quero mudar alguma coisa no cadastro do professor. Fiz, que era a pergunta da Franciele. Mas e se eu contratei alguém? A pessoa não vai ter acesso e ela não vai ter sido clonada, porque ela não estava em 2024. Se ela não estava em 2024, ela não participou da clonagem. Eu preciso adicionar um novo professor. E aí, como que eu faço isso? Eu vou adicionar equipe escolar. E aí, quando eu for clicar nesse botão e aparecer essa tela, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar um perfil. E aí eu decido aqui qual que é esse perfil. Se ele é professor, se ele é admin, ou se ele é coordenador. No nosso exemplo, ele é professor, mas o mesmo fluxo é válido para coordenador. Então, lembra a pergunta do Jaime, daquele usuário que só acessa o passaporte e não acessa o Jornada COC? É aqui que vocês vão resolver o problema desse cara. Eu vou acessar a equipe escolar, vou clicar em adicionar equipe escolar, vou colocar coordenador e vou preencher os campos necessários aqui do cadastro. Preenchendo tudo de forma correta, eu clico em salvar e esse coordenador vai ficar salvo. No caso do professor, os campos mudam um pouco, porque além das informações de acesso, então CPF, nome completo e login e senha e tudo mais, eu tenho que vincular ele a um ano letivo, a um segmento, a uma turma e a uma disciplina. Aí vocês devem estar se perguntando, CPF é obrigatório? E sim, gente, CPF é obrigatório, tá? Essa também é uma mudança do passaporte para o Jornada COC, mas ela vem para o bem, eu juro. O CPF obrigatório, ele é muito importante para a gente conseguir unificar os acessos. Então, vamos supor, vou dar o exemplo do COC Beraldo aqui, porque foi o único que veio na minha cabeça, mas eu juro que até o final dessa live eu vou tentar dar outro exemplo, tá? E aí, falando aqui do professor do COC Beraldo, pode ser que ele dê aula em alguma outra escola. Eu não sei se o COC Beraldo tem mais de uma unidade, tá? Mas isso se aplica também a unidades diferentes. Então, pode ser que o professor do COC Beraldo dê aula em mais de uma escola. Quando eu digito o CPF dele aqui, e ele já está cadastrado em alguma escola do COC, os dados dele já são populados. E aí, o que eu vou fazer é um vínculo em uma nova turma e disciplina na minha escola. Então, eu vou selecionar professor, digitar o CPF, ele já vai vir populado, porque ele já está cadastrado na base, e aí eu só vinculo ele na minha escola. Falando assim, parece que isso não é uma entrega de valor, ou um ganho, ou não tem um ganho de experiência para a escola. Mas, gente, imagina vocês como coordenadores / administradores que estão cadastrados em mais de uma escola na base. Então, uma escola que tem algumas unidades, por exemplo, ou 2 escolas mesmo, separadas. Vocês não vão mais ter 2 logins e 2 senhas. Você vai ter um login e uma senha, e aí na hora do acesso, você vai selecionar qual escola você quer entrar. Se eu quero entrar na COC Beraldo, ou se eu quero entrar na minha escola Z, que é a outra que eu estou cadastrada. Tem sentido? Então, o CPF, ele vai ser obrigatório a partir do Jornada COC e muito importante para os cadastros, tá? Porque a gente começa a fazer essa unificação de login e senha, de perfil, e tornando uma jornada mais fluida e mais fácil para todos os usuários aqui. Mas, boa, eu vou colocar o meu CPF aqui só para tangibilizar o que acontece. Eu já estou cadastrada em algumas escolas do COC, porque eu vivo testando essa plataforma. Então, já puxou os meus dados aqui. Meu nome, as minhas informações de acesso. Eu vou definir a senha, e aí eu vou colocar uma senha aleatória aqui. E aí vocês vão ver que vem esse alertzinho aqui, ó, esse alertinha para vocês ficarem atentos que esse já é um usuário que existe no COC, e você só vai fazer o vínculo dele na escola de vocês. Digito a senha e aí eu vou começar os meus vínculos. Eu vou colocar ano letivo, eu vou falar que eu sou uma professora dos anos iniciais, e aí eu vou selecionar as séries. Então, eu vou dar aula para todas as séries dos anos iniciais. E eu vou dar aula na turma 5, 4, várias turmas aqui, beleza. E aí eu vou dar aula de filosofia, porque é um tema que eu gosto muito. E aí eu posso adicionar mais um vínculo, e aí definir mais séries, mais turmas, mais disciplinas, ou eu posso simplesmente salvar. Então eu vou, nesse caso, salvar. Se eu tiver preenchido tudo certinho, vai dar professor adicionado com sucesso. Eu já posso passar os dados de acesso para o meu professor, e ele já pode
entrar, visualizar tudo que ele tem disponível lá na Jornada COC, na plataforma, e fazer todo o trabalho ali, o fluxo de trabalho dele normal. O mesmo para os outros perfis, tá? Então, relembrando, para resolver o problema lá do Jaime, vem aqui, cadastra os coordenadores de vocês, adicionando CPF, adicionando ali as informações necessárias. E uma informação importante também é que professor tem vínculo com turma, mas coordenador não. Então, o coordenador, ele visualiza tudo de todas as turmas. A gente considera ele um perfil quase que master, onde ele consegue disponibilizar uma avaliação para qualquer turma da escola, disponibilizar um material específico lá nos cadernos para qualquer turma da escola. Então, ele vai conseguir fazer essa navegação aí, visando todas as turmas já criadas, com alunos e tudo mais. Beleza? Aí, a mesma coisa das turmas serve para equipe escolar, tá? Eu consigo fazer o cadastro em massa. Nesse caso aqui, é a mesma coisa, tá, gente? Eu vou ler as informações aqui. Então, a informação principal aqui é que a importação em massa, ela está disponível apenas para professores, então eu não vou conseguir cadastrar, por exemplo, um coordenador de forma massiva, porque a gente entende que esse perfil também tem menos nas escolas, então o que a gente vai precisar aqui são mais professores. Eu vou baixar o modelo da planilha, preencher as informações necessárias conforme solicitado e fazer a importação aqui. Vou ver se eu tenho uma planilha de professores para mostrar rapidinho para vocês. Educadores. Vai abrir a planilha, essa aqui é a carinha, como vocês podem ver, nenhuma novidade, muito parecida com a de turma que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, habilito a edição da planilha, leio todas as regras. Então, aqui tem regra de caractere especial, por exemplo, porque tem campo que aceita, tem campo que não aceita. Então, é importante ler as regras aqui. Vai vir organizado, diferente da planilha de turma. Então, lá na planilha de turma, tinha só uma aba, onde na mesma aba da planilha, eu cadastrava todas as minhas turmas. Aqui, na planilha de professores, ela vai vir organizado por série. Então, todos os professores do infantil, eu vou cadastrar no infantil 2. Todos os professores do 4º ano, eu vou cadastrar no 4º ano. Qual que é a diferença dessas abas? É a coluna turma, porque no 4º ano vai vir as turmas do 4º ano para eu selecionar. As turmas do infantil vão vir as turmas do infantil para eu selecionar. Então, é muito importante que cada professor seja colocado no lugar correto para fazer o vínculo da forma correta. Mas, Elaine, eu vinculei errado. E agora, o que eu faço? Se deu sucesso no cadastro e você conseguiu cadastrar o professor sem problema, é só ir lá no cadastro do professor e alterar o vínculo, como eu mostrei para vocês lá no começo do nosso papo. Mas é bem importante que vocês preencham aqui da forma correta. Preenchi os dados bem bonitinho, não digitei nos campos que não podia digitar, só fiz o pulo do gato aqui de Ctrl+C, Ctrl+V, ou o do Jorge ali de arrastar no cantinho. Tá tudo lindo, consegui fazer do jeito certo. Agora eu posso fazer a importação aqui da planilha que eu preenchi. Então, eu vou pegar, clicar, selecionar a planilha que eu acabei de preencher e ela vai importar, vai carregar, né? Vai ter um tempo de carregamento ali, mas ela vai me dar um feedback igual àquele lá das turmas. A quantidade de usuários cadastrados, a quantidade de erros, o que são esses erros e tudo mais. Isso vai ficar mais claro agora quando eu mostrar estudante, tá? Mas tudo isso para dizer que dá para cadastrar professor em massa, lendo as regras e preenchendo corretamente, não é difícil, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Quando a gente sai aqui de equipe escolar, a gente entra em estudante. O fluxo, gente, parecidíssimo, tá? Nenhuma novidade aqui. Mesma coisa do filtro. Vou sempre reforçar isso para vocês não tomarem susto quando entrarem no Jornada COC e não verem nenhum estudante cadastrado. Aqui vai vir filtrado 2025. Se eu clico em 2024, vem todo mundo que estava cadastrado no passaporte e eu consigo seguir minha vida. Mas aqui já estava 25. Esse ano, entraram poucos alunos na minha escola, poucos alunos novos. Então, eu não vou precisar cadastrar de forma massiva lá na planilha. Como é que eu posso fazer? Adicionar estudante.
O cadastro do estudante, ele é um pouco mais simples que o do professor, porque não tem CPF obrigatório. Então, vai digitar o nome do estudante, o número de matrícula, se precisar digitar, né? É um campo opcional, tem algumas escolas que usam, outras não usam, então, enfim. Eu tenho a possibilidade de marcar se esse meu estudante é uma pessoa com deficiência, e isso aqui é bem importante, principalmente para avaliações, porque usuários com essa flag aqui, com essa caixinha selecionada, tem um tempo adicional para a realização das provas. Aquelas provas que têm um tempo específico para realizar, as pessoas com deficiência, elas têm um tempo adicional na realização das provas. O nome de usuário, aqui também tem uma diquinha de o que pode usar, o que não pode, então, vocês lendo aqui, é só seguir as regras. O e-mail é opcional, a gente sabe que tem algumas escolas que usam, outras não. Senha temporária, confirmação de senha e vínculo. Algumas coisas importantes sobre os campos, tá? E isso aqui serve tanto para professor quanto para todos os usuários. Coordenador, admin, estudante, para todos os usuários. Nome de usuário não necessariamente é o e-mail. Pode ser o e-mail, pode ser sem problema. Pode ser a matrícula? Pode ser a matrícula. Pode ser o nome completo do meu aluno? Pode ser o nome completo. Então, se eu quiser cadastrar o Rangel, por exemplo, eu posso colocar Rangel Rodrigues aqui. Esse é o nome do Rangel, nome de usuário do Rangel. Mas e se eu tiver outro Rangel Rodrigues na escola? Isso é um ponto importante para qualquer usuário. Então, retomando, para qualquer usuário, estudante, professor e admin e coordenador. O nome de usuário, ele é único. Então, é igual lá nas redes sociais, que a gente tem o nosso nome de usuário e ninguém pode ter um nome de usuário igual o nosso. A mesma coisa é aqui no Jornada COC. E aí a gente não está falando só da COC Beraldo, ou da Escola Cora Coralina, ou do Colégio Cuca. A gente não está falando de escolas específicas. Então, se já tiver um Rangel Rodrigues no COC Beraldo, a Escola Cuca, o Colégio Cuca, não vai conseguir cadastrar o Rangel Rodrigues, porque ele já está em uso em uma outra escola. Então, precisa ser um nome de usuário único. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque se vocês forem tentar cadastrar e o nome do usuário já estiver em uso, ele vai até dar uma sugestão para vocês. Esse não pode, mas pode esse. E aí vocês vão lá e colocam o nome que vocês acharem melhor, e aí clique em salvar e segue o fluxo ali sem problema nenhum. E a senha, ela também tem algumas regras, tá? Ela precisa ter pelo menos 6 caracteres e conter letras e números. Então, é importante também esses pontos. A senha é temporária. O que isso significa? Eu vou criar uma senha que eu quero, mas no primeiro acesso do usuário, ele vai ser pedido para redefinir essa senha. Então, eu vou colocar para todo mundo do Colégio Cuca a senha Colégio Cuca. Tá bom? Pode ser. Só que quando o aluno X entrar, ele vai poder redefinir a senha para qualquer coisa que ele quiser. Assim com todos os usuários, professor, coordenador, administrador, enfim, qualquer perfil. Quer comentar sobre isso ou perguntar, Jaime? É sobre isso. O nome de usuário é o mesmo que ele vai usar para entrar no Jornada? Por que eu pergunto isso? Hoje, todos os usuários têm assim, um @ alguma coisa. Por exemplo, eu tenho lá Jaime, @consultores.coc.com.br. Parece e-mail, mas não é, só para entrar. Agora, se nesse caso aí você coloca só Rangel Rodrigues e não tem nenhum outro, ele não precisa mais ter um @ parecido com coc.com.br? Essa também é uma mudança importante para vocês, tá? E que bom que você tocou nesse assunto. Não precisa, tá? O nome de usuário, ele não vai mais precisar daquele nome da escola.coc.com.br. Não precisar não é igual a não poder utilizar. A escola gosta muito e quer continuar utilizando. Porque já está padronizado, porque a escola quer assim, por causa de alguma razão. Tá tudo bem, pode continuar utilizando. O nome de usuário vai poder ser consultores.coc.br, sei lá, qualquer coisa assim. Pode ser, não tem problema nenhum. Mas não precisa ser. Pode ser Rangel Rodrigues. E isso casa muito com a questão do CPF que eu acabei de falar. Então, a gente tira o @ qualquer coisa, porque o Rangel Rodrigues, ele pode ser @consultores, mas ele pode ser @edtech, ele pode ser @colégio Cuca, ele pode ser
CB, ele pode ser qualquer coisa, entendeu? Porque está vinculado no CPF dele, aquele nome de usuário. Ficou claro? Jóia. Mais uma pergunta. E isso, estou perguntando, eu vou perguntar agora, vai servir para a Fran também, que na escola dela aconteceu isso lá em Pederneiras. Uma professora já tem um cadastro e o usuário dela foi feito quando ela estava casada. Depois ela separou. Porém, o sobrenome do marido dela ficou no usuário dela. Tem como tirar? Tem como editar o usuário? Tem como editar alguns campos do usuário, tá? Eu vou pegar o meu aqui para mostrar para vocês o que a gente consegue editar. O que eu não consigo editar? O CPF, basicamente. Mas o nome eu consigo editar, então eu poderia colocar casei. Vamos dizer que eu casei aqui. E aí eu posso colocar o nome de casamento que eu adquiri pós-casamento. E aí eu posso agregar ele também no meu nome de usuário. Mas aí o meu nome... Pode tirar também do usuário? Pode tirar, pode colocar e pode retirar. É campo aberto de edição. Ótimo. Tá bom? Ele vai só seguir a regra se já existe, né, Elaine? O nome de usuário vai seguir a regra se já existe. Se por acaso eu mudei de Elaine Ross para Elaine Silva e já existe outra, ele não vai me deixar, porque já existe outra. Então... Oi, Elaine, vamos aproveitar a oportunidade, tenho aqui no chat também, a Fran também, ela tinha perguntado sobre a redefinição de senha para professores, e a Júlia ajudou aqui, né? A Júlia colocou que tem os 3 pontinhos que dá para editar, mas eu penso que para não sobrecarregar a gestão, o professor, o aluno, enfim, ele consegue redefinir a senha assim que ele entra no portal também, né? Não há necessidade da ação exclusiva de um coordenador, por exemplo, né? Exato, eles conseguem redefinir a senha, tá? E aí eu vou aproveitar a pergunta aqui para mostrar. Os 3 pontinhos que a Júlia comentou são esses aqui, então a gente coloca em redefinir a senha, digita uma nova senha temporária e repete ela. E aí, se colocar aqui, deseja enviar por e-mail, vai um e-mail para a pessoa com a nova senha, e aqui tem o e-mail que está vinculado no cadastro. Então, se esse e-mail não for o dela ou não tiver nada a ver com o cadastro dela, preciso ajustar o cadastro dela para fazer esse processo. E aí, uma coisa importante que vai ser super importante para vocês no início do ano, que eu já sei, é a redefinição de senha em massa de aluno. Porque vai chegar ano que vem, e aí vai vir pipocar aluno de tipo, esqueci minha senha, tia, me ajuda, não sei o que fazer. Aí, o que a gente vai fazer? A gente redefine em massa. A gente não precisa redefinir a senha de usuário por usuário. Imagina se cada dia chegar 12 alunos pedindo para redefinir senha. A gente só vai mais redefinir senha nessa vida. Então, todo início do ano, a gente pode definir como um processo padrão da escola, que a gente vai redefinir todas as senhas. Então, assim, o aluno que eu defini como Colégio Cuca, a senha, ele vai colocar que a senha dele é o nome dele. Beleza, pode ser. Só que todo início do ano, a gente vai voltar a senha dele para Colégio Cuca, e aí a gente vai avisar a escola toda. Gente, redefinimos a senha, é isso, boa. E aí, no primeiro acesso desse aluno, ele vai ser solicitado de redefinição de senha, e aí ele vai colocar a senha pessoal dele de novo para aquele ano letivo. Como que eu faço a redefinição de senha massiva? Você lembra da turma que a gente fez a clonagem? O mesmo campo lá da turma. Clicar nesse botão aqui. Se eu tiver muitos alunos, eu posso expandir aqui. Posso botar até 50 por página. Para a gente não precisar ficar fazendo de 10 em 10. Eu posso botar 50, seleciono os 50, redefino. Seleciono os próximos 50. E assim eu vou. Clico em redefinir a senha, faço o mesmo processo. Diferença aqui, eu não tenho como enviar a senha por e-mail, porque aluno não tem e-mail. Não é um campo obrigatório para aluno. Então, como ele não tem obrigatoriamente o e-mail cadastrado, eu não consigo fazer esse envio de senha via e-mail, mas eu consigo fazer a redefinição de senha massiva também, tá? E o aluno pode manter essa senha temporária? Pode, ele pode digitar a mesma senha. Então, eu coloquei Colégio Cuca, ele coloca Colégio Cuca. Não dá para ser Colégio Cuca, tá? Porque tem que ter um número, um caractere especial. Um caractere especial, alguma coisa assim. Mas, enfim. Franciele está com a mão levantada, gostaria de fazer uma pergunta? Gostaria, sim. Por exemplo, nós que trabalhamos na escola, né, e que somos mães também. Antigamente, nós tínhamos que ter 2 e-mails para poder estar mexendo, um como mãe e um como funcionária.
como coordenadora, por exemplo. Agora, só pelo CPF eu consigo ver de tudo? Ou vai ter separado também? Porque antes, se você tentasse usar o mesmo login para mãe, para professora, você não conseguia. Franciele, nesse caso, essa é uma pergunta bem importante também, tá? Porque nesse caso, nesse momento, o Jornada COC não tem acesso de responsável. Então, a gente não tem um perfil que seja de mãe ou de responsável daquele aluno. Então, ela não tem um usuário separado para acessar o portal como mãe. Ela vai acessar ou com o usuário e senha do próprio aluno, e aí ela vai visualizar ali o que o aluno está vendo, ou você vai visualizar como professora, ou como você está cadastrada na escola. Mas não tem uma visão específica de mãe, até porque a gente não tem hoje, e aí, gente, a gente está evoluindo frequentemente, tudo mais, mas hoje a gente não tem funcionalidades para responsável, a gente não tem ações para esse tipo de perfil. Então, não vai ser necessário, tá? Pelo menos nesse primeiro momento. Gente, Elaine, eu queria pedir... uma coisa que acontece nas escolas também é que, às vezes, a coordenação dá aula também. Então, no mesmo cadastro da coordenação, ele pode ser professor, porque são visões diferentes, até de turmas, entendeu? Uhum. E No pode, mesmo cadastro, pode acontecer isso? Pode acontecer isso sim, não tem o menor problema, e ele vai selecionar o perfil que ele deseja acessar na hora do acesso. Então, ele vai digitar o login e senha dele e vai aparecer lá. Você quer acessar como coordenador ou você quer acessar como professor? Aí ele clica e vai. Tudo isso se tiver o CPF vinculado, tá? Então, lembrando, a gente precisa do CPF no cadastro para unificar o perfil. Gente, eu queria aproveitar, mas eu juro que é 2 minutos de vocês, tá? Para mostrar a planilha do cadastro em massa de estudante. Na verdade, eu nem vou abrir a planilha, porque acho que a gente já viu planilha demais aqui, todo mundo já sabe como que preenche a planilha, ou como que funciona esse lance. Eita, o que eu tô sem autorização aqui, gente? Peraí. Acho que eu já sei. Eu abri um outro login, nesse cenário que o Jaime falou, para mostrar como é que ficava o acesso, e desisti no meio do caminho. E aí eu vou ter que abrir só o meu outro admin aqui, só um pouquinho. Tá aqui. Nani, até que tu vai abrindo aí, eu vou dar um recado que é importante aqui, que surgiu nos comentários também, que é o seguinte: todo esse processo, principalmente de redefinição de senha que a Nani passou agora, ele serve para o portal novo, né, para a Jornada COC. Tudo que vocês fizerem lá não volta para o portal atual, tá? Então, por exemplo, se vocês precisarem redefinir senha de alguns usuários hoje, até esse ano, a gente está fazendo um processo que vocês vão entrar em contato com os canais de atendimento ou com o próprio consultor de vocês, e aí a gente faz esse processo por aqui de forma prioritária, tá? Então, é só um ponto importante. Tudo que vocês fizerem no novo portal não reflete agora no portal atual, vai refletir no portal novo mesmo, tá bom? Segue aí, Nani. Boa. Beleza, gente. Só queria mostrar muito rápido, porque eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas como que aparece se a gente erra o preenchimento da planilha? Então, eu fiz isso de propósito aqui, preenchi uma planilha de estudante com 3 linhas, então 2 foram cadastrados e 1 deu erro. E aí eu queria mostrar para vocês o fluxo de correção de erro da planilha de estudante, e também vale para professor, tá? Quando a gente clica lá em corrigir erros, onde eu cliquei anteriormente, vai abrir essa tela aqui. E nessa tela, ele vai aparecer em amarelinho o que eu errei. E aí aqui, eu estou vendo que eu não coloquei se ele era uma pessoa com deficiência, que é um dado obrigatório. E aí eu preciso selecionar aqui se é sim ou se é não. Então, eu vou colocar não. Vai ficar verdinho. E aí eu posso salvar alterações. É bom eu conferir se foi só isso que eu errei, beleza, foi só isso que eu errei, o resto tá tudo certinho. E aí eu vou salvar alterações. Aí ele vai carregar a informação e vai salvar. Então, eu já corrigi a planilha de erros e virou 3 cadastrados e não somente 2. Então, eventualmente, se vocês preencherem uma planilha e tiver algum tipo de erro nela, vocês podem corrigir os erros dessa forma que eu mostrei para vocês. Mas lembrando, baixa o modelo de planilha, lê as regras, preenche bem direitinho e sobe a planilha. Eventualmente vai ter um erro ou outro, e aí vocês podem corrigir o erro dessa forma aqui. Isso é válido para professor e estudante, tá? Para a turma, não. Vai precisar importar uma nova planilha. Então, vale ter bastante atenção nesse fluxo.
Gente, acho que mostrei informação demais para vocês aqui, mas está gravado, então vocês podem voltar a qualquer momento, e eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos, acho que o Rangel também, se vocês tiverem dúvidas, quiserem aproveitar esses minutos, fiquem muito à vontade, tá? Elaine, acho que tem um ponto para a gente finalizar aqui que é bem importante, que é o seguinte, tá? Toda mudança, ela vai causar um pouco de insegurança, é natural, mas o portal ficou muito mais intuitivo, ele ficou muito mais leve, ele ficou muito mais fácil de utilizar mesmo. Na semana que vem, a gente vai estar liberando, na próxima semana, um manual de gestão de usuários, tá? Bem completinho, bem bonito, preparado com muito carinho por toda a nossa equipe e que facilita, porque queira ou não queira, no dia a dia, às vezes eu quero tirar uma dúvida simples, tal, dou uma olhadinha no manual e ele vai estar lá disponível para vocês, tá? Agradecer demais aqui a Elaine, a toda a equipe presente, a todas as escolas maravilhosas que estão aqui com a gente. E a gente fica mais alguns minutos. Querem tirar dúvida? Fiquem super à vontade.